Paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Tarles, sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista aqui de Maranguape. E nós estamos iniciando um novo projeto, uma nova coletânea de vídeos de ensinamento da Palavra de Deus, devocionais, para que você que está nesse momento assistindo esta palavra, que você venha ser impactado pelo poder de Deus e que a glória de Deus venha alcançar o seu coração. Amém? E nesse momento tão especial, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos, para falar de um texto bem conhecido de todos nós, um texto que é do conhecimento de todos, daqueles que têm o hábito de leitura da palavra, como daqueles que também não têm uma rotina constante de leitura bíblica, mas é um capítulo muito conhecido de todos nós e que está à disposição e muitas pessoas conhecem, mas, infelizmente, poucas pessoas conseguem entender as profundidades das verdades espirituais que se encontram dentro desse grupo de versículos. E eu queria compartilhar com os irmãos desse momento um texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 5, o versículo de número 1 e versículo de número 2, que diz assim: Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai narrar um episódio muito importante na trajetória do ministério de Jesus, que é o Sermão da Montanha. A Bíblia diz que Jesus, quando se encontrava com a multidão, ele se compadecia e trazia ensinamentos da palavra para o povo, para os seus discípulos, e para aqueles que estavam à sua disposição naquele momento a aprender, a ouvir a palavra de Deus, a verdade, as verdades espirituais que o Senhor transmitia. E nós podemos classificar, meus irmãos, cada versículo do capítulo 5 de Mateus como um ensinamento profundo, um ensinamento rico e precioso para nossas vidas. No versículo de número 2, nós vemos o Senhor narrando em que o Senhor ele começa a ensinar os povos, o Senhor começa a transmitir as verdades espirituais que o povo precisava ouvir naquela época. E no versículo de número 3, nós vemos um pequeno versículo, uma frase curta, mas de uma grande profundidade, em que o Senhor diz: Bem-aventurado são os pobres de espírito. Bem-aventurado. Esse nome nós veremos muitas vezes citado no capítulo 5 de Mateus. Mas o que é o bem-aventurado? O bem-aventurado é muito feliz, aquele que está passando por um momento de grande alegria, que vive uma verdadeira felicidade, não momentânea, mas contínua. Então nós podemos entender, meus queridos irmãos, que no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele está dando a receita, ele está dando tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de felicidade. Porque nós entendemos que existe uma diferença entre viver uma vida de felicidade e existe uma diferença entre passar por um momento feliz. Muitas pessoas passam por momentos de felicidade, momentos de alegria, de euforia, mas que tudo aquilo se passa e a tristeza logo habita no seu coração. Mas nós estamos falando da bem-aventurança, de viver a verdadeira felicidade que o Espírito de Deus traz para cada um de nós. E o Senhor ele fala de forma muito simples: bem-aventurado, ou seja, muito feliz os que são pobres de espírito. Mas como assim pobres de espírito? É preciso que nós entendamos o verdadeiro significado e a profundidade do texto quando o Senhor se refere ao pobre de espírito. Ele não está se referindo ao pobre na condição daquele que não tem bens, daquele que padece de necessidade de física, de alimento ou de algum tipo de situação, aquele que não reside numa casa, que não consegue buscar fundos através de um trabalho. Não, o Senhor não está falando do pobre, como muitas das vezes nós relacionamos e falamos, como aquele que não tem condição, como aquele que não tem poder financeiro, que não tem um poder aquisitivo. O Senhor ele está falando de uma pobreza espiritual. E ele vai dizer: muitos são felizes os que são pobres de espírito. Esses pobres de espírito representam nada mais, nada menos do que aqueles que representam e aqueles que entendem a sua eterna dependência de Deus. Muito feliz é aquele que reconhece que é dependente de Deus.
E se tem algo, meu querido irmão, minha querida irmã, que você está ouvindo essa mensagem, que tem roubado e que tem tirado a nossa espiritualidade, é um sentimento de autossuficiência. Quando nós aceitamos a fé, nós servimos ao Senhor, nós temos aquela vontade, aquela chama, estamos buscando constantemente, reconhecendo a constante dependência de orar, de ler a palavra, mas com o tempo, muitos de nós somos saqueados pelo sentimento da autossuficiência. E por aí começa um período de decadência espiritual. E por isso muitas pessoas caíram espiritualmente ou hoje se encontram numa situação de paralisia. Por quê? Porque essas pessoas, elas vivem uma vida em que elas se acham autossuficientes, que elas não dependem tanto da misericórdia de Deus. E uma das chaves, nós podemos classificar cada bem-aventurança que nós estudaremos nessa trajetória que nós falaremos sobre o Sermão da Montanha como uma chave que representa um abrir de portas, como representa abrir uma porta, ou seja, uma decisão para a sua vida, para que você venha viver a verdadeira plenitude espiritual. Então, o pobre de espírito é aquele que está buscando incessantemente a presença de Deus. E o Senhor diz, bem-aventurado, muito feliz são os pobres de espírito. Por quê? Porque no final do versículo 3 vai dizer, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, os valores espirituais, as bênçãos do mundo espiritual estão sobre a vida daquele que reconhece a sua dependência contínua de Deus, que reconhece que não pode conseguir, que não pode ir além, que não pode tomar certas decisões se não buscar, se não orar, se não estiver aos pés do Senhor. E se você hoje, que está ouvindo essa mensagem, você se encontra numa situação em que você pensa, está distanciado do Senhor, está longe do propósito dele, reconheça a sua dependência de Deus. Volte ao primeiro amor. Volte à presença, o lugar da oração, o lugar da leitura da palavra, o lugar do aconselhamento, e você verá que as bênçãos do reino de Deus eles estarão sobre a sua vida. As bênçãos de Deus na nossa vida nem sempre nós podemos ver, nós podemos tocar. As bênçãos nem sempre são palpáveis, mas você precisa entender algo, que os tesouros do céu, a palavra nos diz que aquele que junta tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões eles minam e nem roubam. Que Deus te abençoe, que Deus esteja sobre a sua vida. E se hoje você se encontra nessa condição de um esfriamento, de uma decadência espiritual, eu quero te convidar a ser mais dependente de Deus através da oração, através da busca, do conhecimento da palavra de forma contínua. E eu creio que Deus ele vai realizar coisas extraordinárias na sua vida nesse ano de 2023. Que Deus te abençoe. E que nessa trajetória, desses ensinamentos, desse capítulo, que você esteja aqui juntamente conosco para aprender mais da palavra. É em nome de Jesus. Amém.